Olá, eu sou a professora Jacimar, vou ministrar a disciplina de História e o nosso conteúdo é China Antiga, para a primeira série do ensino médio. A nossa aula é a 14ª aula. Hoje nós vamos falar de uma sociedade inventora, uma sociedade que a gente pode ver aí nas imagens do slide, né? Que ela vai ser a primogênita, digamos assim, nas invenções. Vamos lá? A civilização chinesa é uma das civilizações mais antigas. Ela é mais antiga até mesmo do que a ascensão do Império Romano, tá bom? Vamos ler um pouquinho aqui no slide? Sendo parte de uma das mais antigas e importantes civilizações do mundo oriental, o Império Chinês já existia antes mesmo da ascensão de Roma no mundo antigo e perdurou mesmo após a queda do Império Romano. Então, olhamos aqui no mapa e vemos a dimensão territorial que é a China, né? E aí, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgem os grupos nômades e esses grupos vão se fixar. Eles vão se fixar onde? Eles vão se fixar às margens do Rio Amarelo, conhecido também como Rio Huanghe. E esse rio ele vai ser extremamente importante para a formação das primeiras comunidades chinesas, tá bom? Outro fato que é muito importante que vale destacar é a questão do pioneirismo chinês nas criações de cerâmica e também na Rota da Seda. Como a gente pode olhar aí no slide, a gente vê uma representação da cerâmica e uma representação da seda. Vamos ao próximo slide. Assim como o Egito, a China antiga ela era uma civilização regadia. Por que regadia? Porque ela era regada pelo Rio Amarelo. Tá? E essa forma de regadio vai se transformar em quê? Vai se transformar em uma agricultura fértil, devido também à forma em que o rio contribuía com as suas enchentes e com as distribuições, né? Essas distribuições de solo, ou seja, quando enchia, ele levava todos os seus insumos, né, que chamamos de humus, e esse solo ele vai ficar fortificado. E aí eles vão cultivar o trigo, vão cultivar a cevada, o pães, o sorgo e o arroz, né? O pães é a aveia e o sorgo é uma forma de cereal. Eles também, gente, vão ser muitos, assim, digamos, muito felizes na construção dos diques, das represas e dos canais de irrigações, né? E isso vai fazer com que a China tenha uma agricultura notável. Eles também tinham uma questão da sofisticação, eles eram sofisticados na produção da cerâmica e na produção da porcelana. Observamos a imagem aí, nós temos os vasos cerâmicos, né? E nós também temos uma imagem sobre a economia, como que era a economia chinesa. E com tudo isso, começa-se a ter a fixação dessas pessoas e as famílias, que eram chamadas de clãs, vão desenvolver as dinastias, né? Olha o que o slide diz. União de grupos de famílias, clãs, ao longo do Neolítico fez surgir governantes que passaram a suceder no poder de modo hereditário. O que seria o modo hereditário? Desculpa. O modo hereditário é quando o poder é passado de pai para filho. E aí, esse poder vai se chamar depois dinastias. Vamos conhecer as dinastias? Nós temos um questionamento aqui. Mas o que vem a ser uma dinastia? A dinastia é quando acontece a sucessão de poder da mesma família. Como assim, professora? Quando o rei acontece algum fato que vai fazer com que ele passe o poder dele para um membro da sua família. Ou seja, a dinastia é quando a mesma família fica no poder, perpetua-se no poder por vários longos anos. E na China aconteceu dinastias de 500 anos a 1.000 anos de família no poder. Olha o que o slide diz. Dinastia corresponde a um período em que o soberano, príncipes, reis e rainhas pertencentes a uma mesma família real permanecem no poder. E aí vamos destacar algumas aqui. A dinastia Xia, né, que ela é marcada pelo processo de ocupação do Rio Amarelo, tá bom? Do Rio Huanghe. Então nós temos a dinastia Shang, né?
é quando vai haver o processo de desenvolvimento do comércio. Depois nós temos a dinastia Zhou, que é quando vai se perpetuar essa forma de governo da forma mais duradoura, ou seja, é a dinastia mais longa chinesa, mais longa da história da China. Depois nós temos a dinastia Qin, que é aquela que ficou conhecida por unificou o território chinês. Ela também vai ficar conhecida pela construção da Grande Muralha, que vamos ver mais na frente. E ela fez a construção do exército de terracota. Então, é uma dinastia que vale a pena a gente investigar por suas contribuições na história chinesa. Depois nós temos a dinastia Han. Ela vai desenvolver o comércio de uma forma expansionista. Por quê? Porque vai surgir a Rota da Seda, né? Ela vai começar a sair desse território chinês e entrar no continente europeu. Vamos ao próximo slide? Aqui nós vamos dar uma ênfase na questão do governo do rei Qin, tá? Então, o rei Huangdi, ele passou a existir, né, a China em uma nova visão. Como assim, professora? A China vai ser unificada. Então, foi a partir do rei Huangdi que a China vai ser unificada. Tem uns fatos que a gente vai elencar aqui. É sobre a elaboração de um novo código de lei. Ele vai padronizar os pesos e a medida, a escrita e a moeda chinesa, e também ele vai fazer a construção, como já tinha falado anteriormente, da muralha da China, né? Por que que tem essa muralha? Era no objetivo de proteger a China dos ataques inimigos. Vamos conhecer essa muralha? Vamos lá, olha aí, vamos conhecer a muralha. A muralha da China, ela é uma obra grandiosa. E aí, até hoje, ela também é grandiosa, né? Observamos na imagem a questão do turismo, pessoas visitando. Ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo e por ano ela recebe cerca de 4 milhões de visitantes. Então, assim, é algo que é construído antigamente, que até hoje, né, ela se faz presente na história chinesa e na história mundial, por ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Ao próximo slide. Nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, sociedade e religião. Qual imagem dessa aqui representa tecnologia? A imagem da bússola. Por quê? Porque os chineses, eles foram os inventores. Eles têm grande contribuição para a sociedade mundial, né? Dentro dessas contribuições, dessas invenções, nós temos a pólvora, nós temos o papel, nós temos o carrinho de mão, nós temos a pipa, né? Que é um esporte que principalmente nós acrianos, né? As crianças, os adolescentes praticam muito. Então, a tecnologia chinesa, ela foi pioneira. As invenções já eram uma forma de tecnologia. Depois nós vamos aqui na imagem da religião. Qual é a religião da China? Vamos dar ênfase aqui no taoísmo, que é uma religião que ela tem uma filosofia de vida, que ela preconiza, ela fala sobre a harmonia que devemos ter, sobre o respeito à natureza. Então, é uma religião milenar. Depois, nós vamos para a sociedade. Como que estava organizada, né? Era uma forma hierárquica, ou seja, também funcionava sobre o poder de alguém. E aí ela vai funcionar sobre o poder da família real, sobre o poder dos imperadores. Depois vem toda uma estrutura, né, com os funcionários, né, com os proprietários de terras. Depois nós temos os artesãos, pequenos comerciantes, e a base também vem ser a quem? Vem ser os camponeses e os escravos, né? Tem até uma palavra aqui muito interessante que é mandarins, que a gente ouve muito no nosso dia a dia. Quem eram os mandarins naquela época? Naquela época eram os funcionários públicos letrados, ou seja, quem detinha de conhecimento, quem de certa forma contribuía para o sucesso do poder real. Ao próximo slide. Trouxemos aqui para vocês uma imagem que nos remota à China. Qual é essa imagem? É o dragão, né? Mas por quê, professora? Porque o dragão, ele é a representatividade cultural da China.
no mundo antigo, né, o primeiro imperador ele era conhecido como Filho do Céu. E esse imperador, conta-se a lenda que ele vai ter esse título, né, Filho do Céu, porque ele era um grande sacerdote e mediador das relações entre o homem e os deuses, né, que eles acreditavam. Então, conta a lenda que o primeiro imperador, Huang Ti, recebeu um pergaminho da boca, sabe de quem? Da boca do dragão. E aí, o dragão vai se consolidar como o símbolo do império. Agora, vamos à atividade. A primeira atividade. O Império Qin, na China, foi famoso pelas grandes construções e inovações técnicas. A população cresceu e a atividade industrial também. Sobre as obras do Império Qin, a principal foi Muralha da China, Mausoléu, busto de Shang ou Palácio do Imperador, conforme a gente tratou aqui no texto. Qual foi essa obra? Foi a Muralha da China. Qual foi o objetivo? Proteger a China de quem? Dos ataques inimigos, ok? Ao próximo exercício. Vamos completar essa lacuna? Começou a se formar há mais de 6.000 anos no vale do rio Huanghe, conhecido também como Rio Amarelo. Na planície próxima a esse rio, fixaram-se vários povoados. Essas populações viveram especialmente da agricultura graças à terra fértil. Marque a alternativa correta. Vamos lá, vamos para a correção. Então, assim, qual foi a alternativa que contempla a lacuna, o espaço? Marque a alternativa correta. Civilização chinesa, vocês acham que é? Indiana, Pérsia, Etiópia ou Indonésia? Muito bem, quem respondeu a alternativa A é a civilização chinesa. Ela vai se construir, vai se consolidar às margens do Rio Amarelo, que é conhecido como o quê? Como o Rio Huanghe. Então, vejamos que para você poder sobreviver, você precisa do território, mas você também tem a forma de economia. Qual era a forma de economia desses povos? Era a agricultura. Então, através da agricultura que as pessoas vão ter digamos, uma certa qualidade de vida, ok? Então, parabéns para quem marcou a alternativa A. Não deixe de acessar a plataforma Eduque, tá? Para aprimorar os seus conhecimentos. Esse conteúdo é um conteúdo para a vida toda e que nós precisamos, né? A cada dia mais nos ater, para que a gente possa estar preparado para as próximas séries do ensino médio e também já avisando o Enem, tá bom? Até a próxima aula!